Pais queridos, tudo bem? Passando aqui para deixar uma meditação para a sua vida, amém? Um despertar do Senhor dos céus para as nossas vidas. E ontem, assim, o Senhor de uma forma muito clara me deu esse versículo, né? E fortemente eu senti o chamado do Senhor, né? Para poder estar compartilhando com as vossas vidas, amém? A palavra do Senhor que está no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, nos diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Amém? 2 Samuel 21, 15. Tiveram mais uma vez uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Amém? Primeiramente, irmãos, para ser de uma forma bem objetiva nessa mensagem, o Senhor me traz aqui para fazer essa pergunta: quem seria você dentro desse contexto? Israel ou o povo filisteu? A palavra do Senhor nos diz que o povo filisteu era o povo que vivia dia após dia perseguindo o povo de Israel. Era um povo que não respirava outra coisa senão perseguir o povo de Deus. E o Senhor traz esse questionamento, essa autorreflexão para com as nossas vidas, para que nós podemos examinarmos a nós mesmos e saber como está a nossa procedência para com Deus e para com os homens. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor, irmãos, nos fala acerca das ovelhas. Sabemos que ovelha, né, é um animal que tem um símbolo de muita pureza e ingenuidade. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, aos mansos, aos puros, ele se revelará puro. Aos mansos, ele se revelará manso. Mas aos perversos, diz o Senhor, ele se revelará indomável. Isso está no livro de Salmos, se eu não me engano. Vou deixar aqui na descrição abaixo os versículos que eu estiver mencionando aqui. Amém? Aos puros, ele se revelará puro. Aos mansos, manso. E aos perversos, indomável. Você faz ideia do que se trata de uma característica de uma pessoa indomável? Uma pessoa indomável é uma pessoa que ninguém consegue conter, que ninguém consegue parar, que uma vez essa pessoa tomando atitude, ela vai até o fim. Não tem quem dome essa pessoa, domine, contorne, ela controle. Então, olha a dimensão que o Senhor já nos traz aqui como despertamento acerca dos perversos. E por que se entrou dentro desse contexto? Porque lembra da ovelhinha? A Bíblia fala acerca das ovelhas, né? E sabemos que ovelha não persegue. Ovelha não persegue ovelha. Ovelha não persegue ninguém. Mas os lobos sim. Então, mais uma vez, veio o Senhor nos trazendo uma autorreflexão. Quem somos nós dentro do contexto da estrada da vida, no dia a dia? Somos a ovelha que é perseguida pelo lobo, ou somos nós que estamos sendo o lobo perseguindo outras ovelhas, o nosso semelhante? Louvado seja Deus. Porque uma vez a palavra de Deus entrando em nossas vidas, tem que haver transformação. Ponto 2, a palavra do Senhor nos diz que nos traz aqui, né? Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Ou seja, está falando aqui que não era a segunda nem terceira.
a palavra do Senhor é bem clara quando diz: tiveram os filisteus mais uma peleja. E desceu Davi. Olha que interessante. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Que depois, os filisteus se levantando mais uma vez contra o povo de Israel, desceu Davi. E o Senhor manda te dizer: não desça. Não desça da sua posição por nada e por ninguém. Por circunstância nenhuma, diz o Senhor. Você sabia, e o Senhor ministrava isso comigo, ao meditar nessa mensagem, que há batalhas que você não precisa batalhar, você não precisa lutar. Há batalhas que não competem a nós. Entrega ao Senhor. Ah, irmão, mas estão falando de mim, estão fofocando, né? Às vezes a gente, no cansaço mesmo de tantas lutas, tantas guerras, tantos levantes, a gente cansa e às vezes a gente faz como Davi, a gente desce, literalmente. A gente se rebaixa. Mas o que o Senhor me traz aqui para te dizer é que não se rebaixa a nada e a ninguém. Você é filho do rei, você é filha do rei Jesus. Você não precisa dizer nada. Ao menos se dobrar, se lançar, orar diante dos pés daquele que tudo pode fazer. Como está escrito em Êxodo 14:14. Porque nessa peleja não tereis vós que pelejar. Diz: ó Senhor, eu entregue tuas mãos, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Agora, se os inimigos estão se levantando, é porque é falta do que fazer. Muitas das vezes pode ser falta do que fazer. Muitas das vezes pode ser falta de luz, falta de paz. Então, cabe a nós até orarmos pela vida deles. Interceder pela vida deles, para que o Senhor liberte, para que o Senhor cure o corpo, a alma, o espírito. Liberte essa vida de toda a opressão espiritual. Mas não desça. Não desça. Olha o interessante mais à frente. A Bíblia diz que então desceu Davi e com ele os seus servos. Ou seja, ainda levou mais pessoas com ele. Isso aqui, irmãos, pela revelação da palavra, o Senhor está trazendo uma revelação profética, uma revelação dentro do contexto da palavra. Para a sua vida. Labaxobre andarreste biodarraço e decai. Que onderrécia. Talvez você não entenda, irmã, mas ele era rei, ele era Davi, seus soldados tinham que ir. Fazia parte nagaçubre andarraço. Aleluia. Mas a mensagem que o Senhor traz para a sua vida, aleluia, em cima desse contexto, é que você não desça. Louvado seja Deus. E mais à frente vamos entender um pouco mais o que o Senhor, o mais profundo que o Senhor quer nos trazer, o entendimento dessa palavra. E a Bíblia diz: e desceu Davi com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Misericórdia. Misericórdia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lembra da passagem de Neemias? A palavra do Senhor diz que Neemias, um certo dia, servindo, que ele era copeiro do rei, a palavra do Senhor diz que ele recebeu notícias que o seu povo, né, a cidade de Jerusalém havia sido assolada, que o seu povo estava lá vulnerável, porque os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, né, derribados, a cidade foi assolada. Para quem não sabe, Jerusalém, né, ela era cercada, né, ela era cercada por muros, toda cercada por muros. Então, era literalmente como uma proteção, né? Ali fazendo, dando os limites da cidade, amém?
Então, quando ele recebeu essa mensagem, poxa, meu povo, minha origem, aonde eu nasci, né? A cidade, o meu povo estão lá totalmente vulneráveis ao inimigo. E a Bíblia diz que ele sentiu no coração de ir até aquela cidade e reconstruir os muros de Jerusalém. A palavra do Senhor nos diz que então ao ele se levantar e ir, a Bíblia diz que enquanto ele estava lá fazendo a obra do Senhor, se levantaram perseguidores, se levantaram fofoqueiros, caluniadores contra a vida dele, simplesmente porque ele se decidiu, optou por fazer aquilo que ele sentiu o chamado no seu coração. A convocação do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele decidiu ouvir a voz do Senhor e agora estão se levantando quem? A Bíblia diz que então começa a se levantar, né? Gesem, né? 3 perseguidores lá começaram a perseguir a vida de Neemias e ali começar a levantar falsas calúnias, enfim, falsas invenções contra a vida dele, para que ele ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, simplesmente desestimulasse, ele desistisse daquela obra e parasse. E sabe o que eles começaram a dizer? Ah, ele está fazendo isso porque quer se aparecer, ele está fazendo isso certamente porque quer ser o governador da cidade, ele quer ser o rei, ele quer estar em evidência, e não era nada daquilo. Mas você acha que Neemias se portou? Neemias não se portou. A palavra do Senhor diz que chegava todo dia, era uma carta nova, né? Estão te chamando, estão pedindo para você descer, para falar com não sei quem, falar com não sei quem outro. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele em nenhum momento ele desceu da posição que o Senhor havia colocado ele. Ele estava fazendo a grande obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nesse percurso, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ficavam a todo tempo, eu vou abrir aqui o livro de Neemias rapidamente, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Mas a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que ele em nenhum momento ele deixou de fazer o que ele foi fazer por causa dos falatórios, por causa das invenções que queriam fazer tão somente que ele parasse. Amém? Aqui, ó, Neemias capítulo 6, a partir do verso 1, né? Aí aqui vem falando, até citando, né, o nome de Sambalat, Tobias e Gesem, né, que justamente era o nome que deu até branco aqui agora, amém? Sambalat, Tobias e Gesem. Os 3, a vida toda perturbando a vida dele, mas ele não desceu. Ah, desce aqui porque quer conversar com você. Ah, todo dia era história. E ele simplesmente não. Não vou descer, não vou parar a obra porque estou fazendo uma grande obra na qual eu não posso parar. Então, aprendemos com Neemias que nós não podemos de forma alguma sair da posição na qual o Senhor nos confiou. E por conta disso, Davi, de tanta labuta, ele terminou cedendo. E depois de tanto cansaço, de tanta luta, ele ainda foi para mais uma batalha. E a Bíblia diz o quê? Que ele se cansou. Mas o nosso Deus é misericordioso. E a palavra do Senhor nos diz em Isaías 40, 29, do 29 ao 31, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão, aleluia, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o nosso Senhor, que a misericórdia dele nos alcança e ele, mesmo em meio aos nossos conflitos, ele é um Deus que nos renova e nos dá graça, amém? Então que você guarde essa palavra e que Deus abençoe a sua vida, amém?